Como achamos as doutrinas? Visto que chegamos ao nosso terceiro estudo, seria bom que mantivéssemos em primeiro plano em nossas mentes os versículos 18 a 21 do segundo capítulo da primeira epístola de João. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Chamo a atenção de vocês para essa afirmação específica, visto que ela se nos apresenta no exato contexto em que devemos considerar outro assunto geral antes de chegarmos a tratar das doutrinas específicas que são ensinadas na Bíblia. Podemos sumariar a posição a que chegamos desta forma. O alvo principal de nossa busca é o conhecimento de Deus. Não estamos interessados em doutrinas meramente como doutrinas, mas simplesmente quando elas nos levam ao conhecimento de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Breve catecismo. O problema, portanto, é o seguinte: como é possível conhecermos a Deus? Por nossos próprios esforços, não podemos chegar-nos a Deus. Deus mesmo precisa revelar-se, e Ele o fez em sua infinita graça e benevolência, não só na criação, na história e na providência, mas supremamente neste livro, ao qual chamamos Bíblia. E então passamos a considerar alguns aspectos da inspiração. Tomamos um conceito bem geral dela e, visto que ela poderia ser dividida muito naturalmente em certas classificações. Então isso, por sua vez, nos leva à pergunta: podemos confiar neste livro e em sua revelação apresentada? Consideramos isso e chegamos à conclusão de que a Bíblia é um livro divinamente inspirado, visto que a Bíblia mesma ensina o que é conhecido como a doutrina da inspiração verbal. Portanto, aceitamo-la como completa, final e infalível em todas as questões de fé e prática. Muito bem, diz alguém, uma vez feito tudo isso, por que você não começa imediatamente focalizando a primeira grande doutrina central, a doutrina de Deus? Mas não posso fazer isso, e lhes direi por quê. O problema que surge no momento é este. Ora, diz você, eis aqui um livro que contém as doutrinas que são essenciais ao conhecimento de Deus. Muito bem, tomo minha Bíblia e a abro, mas não descubro que ela é apenas uma coleção de doutrinas expressas. Há uma porção de história aqui, um grande tratado sobre reis, príncipes, nascimentos, mortes e relatos de casamentos e assim por diante. Se a Bíblia fosse apenas uma coleção de doutrinas claramente expressas, não haveria dificuldade alguma e tudo o que teríamos de fazer seria achar a página número 1 e então olhar para a primeira doutrina, expondo-a e ponderando-a juntos. Contudo, a Bíblia não é desse gênero, meramente literatura. Não nos achegamos a ela dessa maneira. Então surge a pergunta: como essas doutrinas podem ser encontradas na Bíblia? O que fazer para descobri-las? Essa não é uma pergunta frívola, como acredito que posso mostrar-lhes facilmente. Nunca basta dizer, porém, não estou interessado em doutrinas.
Sou uma pessoa da Bíblia. Que as pessoas curiosas discutam sobre doutrinas se desejarem. Você me dá a Bíblia e eu fico satisfeito. Essa é uma declaração muito insensata, aliás, muito ridícula de se fazer, porquanto a pessoa que se aproxima da Bíblia deve crer em algo como resultado de sua leitura. A pergunta é: estão crendo no que deveriam crer? A maioria das seitas que são mais proeminentes no mundo moderno alega que ela se acha fundamentada na Bíblia. Naturalmente, dizem os sectaristas, cremos em tudo o que a Bíblia diz. Nosso ensino está alicerçado nela. Aliás, vocês descobrirão que algumas dessas pessoas parecem conhecer suas Bíblias muito bem. Portanto, não adianta apenas dizer que vocês não creem no que elas creem, porque vocês creem na Bíblia. Devemos saber como a doutrina pode ser encontrada na Bíblia, se porventura esperamos, de alguma maneira, libertar essas pessoas, caso estejamos ansiosos em transformá-las em verdadeiros cristãos e levá-las a um real conhecimento de Deus. Devemos estar na condição de explicar-lhes onde laboram em erro e onde não são bíblicas e ajudá-las a descobrirem a fonte de seus erros. Observem que a igreja primitiva chegou a essa mesma condição. Havia entre as pessoas de toda a igreja cristã os que alegavam crer na verdade, porém alguns, de João, a haviam abandonado. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Eram culpados de erro e de heresia em uma ou outra parte. Tal como foi nos dias da igreja primitiva, assim é também hoje. E nunca houve um tempo quando tanto convinha ao povo de Deus conhecer o que ele crê e por que ele crê, do que nesta presente hora. Então, como podemos chegar ao conhecimento dessas doutrinas? O que devemos fazer? Dado que possuímos o livro que agora cremos ser autoritativo e divinamente inspirado, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, revelada de uma forma única, como encontrar a doutrina que nela existe? Ora, parece-me que o melhor a fazer é considerar as 3 proposições principais que nos guiarão e nos ajudarão nesta matéria. A primeira delas, com a qual teremos que tratar, queiramos ou não, é o lugar que a razão, o discernimento e o intelecto ocupam nestas questões. Admito que esse é um tema muitíssimo difícil, todavia ele é vitalmente importante. E é preciso que tenhamos algumas ideias claras em nossa mente sobre qual deve ser a nossa posição a esse respeito. Já tocamos de leve neste ponto, de uma forma muito geral em nossa introdução. O ponto que estabelecemos nela foi que somente por meio da razão ninguém tem como chegar a Deus. O intelecto é insuficiente. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1:21. Esse é um fato que pode ser comprovado. E vocês podem observar incidentalmente como todas as pessoas talentosas do mundo moderno estão agora, uma após outra, se prontificando a admitir que as pessoas, as quais eram tão preeminentemente consideradas durante o período pós-guerra, estão confessando a completa insuficiência da mente e da razão humanas e ainda confessam a necessidade de algo além delas. Mas agora estou bastante desejoso de enfatizar esse mesmo conceito geral de uma maneira ligeiramente diferente. Portanto, coloco diante de vocês na forma de uma série de proposições. A primeira coisa que devemos fazer em vista de tudo o que consideramos juntos é consentir em apegar-nos à Bíblia como nossa plena e final autoridade em todas as questões da revelação. Tendo visto que não podemos ir a parte alguma sem a Bíblia, então a coisa óbvia a fazer é confessar. Muito bem, aceito a Bíblia. Não conheço nada à parte dela. Não possuo conhecimento de Deus à parte do que a Bíblia me comunica. Posso conjecturar, e outros podem fazer o mesmo, todavia, o fato é que não conheço nada à parte do que encontro neste livro. Por conseguinte, a primeira decisão que devemos tomar é que vamos ser como João Wesley,
o colocou homens e mulheres de um livro. Eis aqui minha única fonte, minha autoridade exclusiva. Desejo, porém, sublinhar isso e imprimir-lhe uma maior ênfase. Devo submeter-me inteiramente à Bíblia, e tal fato terá em mira certas coisas. Primeiramente, começo dizendo a mim mesmo que, ao abrir a Bíblia para lê-la e suas doutrinas, estou penetrando uma esfera que se acha além do alcance de meu entendimento. À guisa de delimitação, estarei tratando de coisas que se acham fora de minha faculdade cognitiva. A própria ideia de revelação, em si e por si mesma, lembro-lhes, deve conter tal implicação. Vamos tentar conhecer a Deus e estudar a doutrina relativa a Ele. E o fato é que essas verdades se acham além de nosso entendimento. Se eu pudesse entender a Deus, então seria igual a Ele. Se minha mente fosse capaz de aprender e de abarcar a verdade relativa a Deus, então significaria que minha mente é igual à mente de Deus. E tal pensamento, é claro, é totalmente errado. Por exemplo, em nossa próxima preleção esperamos poder tratar da doutrina da Trindade. Ora, à guisa de delimitação, eis aí uma doutrina que possivelmente ninguém poderá entender, admitamos, porém, tal fato antes de nos aproximarmos da doutrina. Que ninguém conclua, contudo, que quando nos dedicamos à Bíblia, cometemos suicídio intelectual. Significa simplesmente que reconhecemos haver um limite para a razão. Concordamos com o grande matemático e filósofo francês Pascal, que o supremo empreendimento da razão é ensinar que há um fim e um limite para a razão. Nossa razão nos conduz até esse ponto, e então entramos na esfera da revelação, onde Deus graciosamente se apraz em manifestar-se a nós. Agora, porém, desejo enfatizar o segundo ponto. Significa que devemos aceitar verdades onde não podemos entendê-las, nem plenamente explicá-las. Devemos não só admitir que não podemos necessariamente entender tudo, mas também, quando formos de encontro a doutrinas e verdades específicas, devemos aceitá-las, se estão na Bíblia, independentemente de podermos ou não entendê-las. Confesso que, de certo modo, gosto de pensar na fé nestes termos. É bem provável que a melhor definição de fé a que podemos chegar é a seguinte: fé significa que homens e mulheres decidem muito deliberadamente viver satisfeitos somente com o que tem na Bíblia e então param de fazer perguntas. Vocês podem dizer prontamente se alguém é ou não verdadeiramente uma pessoa de fé. Basta ouvi-la. Alguns estão sempre questionando, mas eu não vejo isso e não posso entender aquilo. Fé, entretanto, pressupõe que vivemos felizes em nos achar apegados a este livro e que estamos sempre prontos a declarar: Deus revelou tudo o que quis revelar e tudo o que é bom para eu saber se acha na Bíblia. E se não está nela, então fico feliz em não tomar conhecimento disso. Tenha em mente, por exemplo, quando você se põe a discutir o problema do mal, como ele entrou neste mundo. A Bíblia não nos informa porque Deus um dia o permitiu. Portanto, se vocês deixam a fé assumir o comando, nem mesmo farão perguntas sobre ele. Apenas se sentirão satisfeitos em dizer: não sei. A Bíblia não me fala sobre isso. E não sei nada além do que a Bíblia me diz. Este é um princípio muitíssimo importante. Permitam-me, porém, elaborá-lo um pouco mais, pondo-o nestes termos. Não há nada que devemos evitar de forma tão veemente quanto a constante tentação de misturar filosofia à revelação. Pode ser que algum de vocês conclua que isso não se aplica a vocês. Talvez digam: não estou interessado em filosofia. Jamais li em toda a minha vida um livro sobre filosofia. Entretanto, meu querido amigo, isso não significa que você não seja um filósofo. Todos nós somos filósofos. Você não deve restringir o termo filósofo àquele que tem por profissão ou por dever na vida estudar ou ensinar filosofia. Cada pessoa que tem uma opinião sobre alguma coisa é automaticamente um filósofo. E creio-me possível mostrar-lhes no instante que cada um de nós não é apenas filósofo, mas também estamos sempre nos metendo em problemas devido ao fato de filosofarmos demasiadamente. Portanto,
Advirto a todos contra o risco de misturar-se filosofia com revelação. Eis a maneira pela qual fazer isso. Estamos sempre dispostos a rejeitar certas doutrinas, ou talvez, se não as rejeitamos de fato e de verdade, pelo menos hesitamos crer nelas, ainda que sejam claramente ensinadas na Bíblia. Procedemos assim porque não conseguimos entendê-las, ou porque não conseguimos explicá-las, ou porque elas não parecem ajustáveis ao nosso esquema de coisas. Sucede com muita frequência que, quando confrontamos as pessoas com uma afirmação específica da Bíblia, em vez de dizer, bem, estou preparado para crer nisso, embora não entenda, elas dizem, mas se isso é correto, então como é possível Deus ser um Deus de amor? Ou algo parecido. Ao falar assim, falam como filósofos, e creio que, se examinarem, perceberão que isso é precisamente o que vocês fazem com muita frequência. Aliás, estou receoso de que aqueles dentre nós que são evangélicos frequentemente se veem culpados de ser demasiadamente inconsistentes neste ponto. Arguimos com os chamados modernistas e dizemos, imaginem, eles não creem em milagres, não creem no sobrenatural, só porque diz que não pode entender um milagre. E denunciamos tal procedimento. Ótimo, mas quando às vezes nos aproximamos de alguns desses grandes termos que se acham presentes no primeiro capítulo de Efésios, tais como predestinados e eleitos segundo a presciência de Deus, nós evangélicos começamos a dizer, ora, se isso é assim, então não vejo como Deus pode ser justo. E assim por diante. Ora, esse é precisamente o mesmo procedimento de nosso amigo modernista com respeito aos milagres. Percebemos muito claramente no caso dele porque, quanto a nós, sucede crermos na questão dos milagres. Entretanto, quando se dá com uma doutrina que não acatamos tão prontamente, usamos exatamente o mesmo argumento usado pelo modernista, que introduz sua filosofia. Portanto, isso é algo que deve aplicar-se a todos nós. Não devo hesitar em crer numa doutrina só porque não consigo encaixá-la. Tampouco devo rejeitar uma doutrina só porque não consigo entendê-la. Se essa é a verdade de Deus e é claramente ensinada, então tenho que aceitá-la, quer a entenda, quer não. Daí o ponto final que eu poria a esta divisão. Jamais devemos permitir que sejamos governados por nossa própria lógica ou por nosso próprio desejo de possuir um sistema perfeito. É um risco a que todos nós estamos expostos. Instintivamente, gostamos de ter um sistema completo. Não com lacunas nem com o gume dentado. A razão, reitero, é porque somos todos filósofos. É porque o filósofo sempre quer um todo completo. Quer ser capaz de entender tudo, quer ser capaz de afirmar tudo. E todos nós somos assim. O perigo consiste, vocês veem, em que forçamos nossa própria lógica e nossos próprios esquemas a um ponto que ultrapassa o ensino das Escrituras. Nesse ponto, somos também culpados de equívoco e de pecado. Devemos atribuir plena relevância a cada declaração das Escrituras. Não devemos jamais minimizar ou ignorar uma delas, a fim de fazer com que o nosso esquema seja completo. Eu poderia fornecer-lhes muitas ilustrações desse fato. Há pessoas, por exemplo, que são sempre descritas como sendo hipercalvinistas, e esse é o seu problema. Vão além das Escrituras e são dirigidas por sua própria lógica e por seus próprios argumentos, e reivindicam coisas que não podem ser demonstradas a partir das Escrituras. Vivem tão ansiosas em possuir um esquema perfeito que caem nessa engenhosa e perigosa armadilha. Assim, pois, a última coisa a dizer dentro dessa divisão é a seguinte: devemos submeter-nos não só à autoridade do livro, mas também à orientação, à inspiração e à iluminação do Espírito Santo. Não devemos jamais ler a Bíblia exatamente da mesma maneira que lemos qualquer outro livro. Se acaso é verdadeiro tudo quanto se diz sobre ela, então devo aproximar-me dela, consciente de minha inabilidade, compreendendo que qualquer capacidade natural que porventura eu tenha, não é suficiente aqui. Preciso ter em mente que as coisas espirituais devem ser entendidas de uma forma espiritual e, portanto, devo começar sempre rogando a Deus pelo Espírito Santo,
que me instrua, que me ilumine, que me guarde do erro e dos perigos sutis e que eu seja guiado a toda a verdade. E assim, tendo feito isso, posso aproximar-me da Bíblia e, com mente já cônscia de seus limites, sendo ela instruída pelo Espírito Santo, passo a descobrir as doutrinas da Bíblia. Muito bem. Isso, pois, me conduz à minha segunda proposição principal, que é o método pelo qual podemos chegar à doutrina. Além disso, lembro vocês de que a Bíblia não é uma mera coleção de doutrinas. E como agora vamos buscar nossas doutrinas na Bíblia, não significa que iremos meramente enfeixar um certo número de textos. Alguns parecem entender que esse é o processo. Tendo descoberto várias afirmações sobre uma certa matéria em toda a parte da Bíblia, eles lhes apresentam uma série de textos e deixam vocês nisso. Ora, essa não é a forma de se chegar à doutrina, porque evidentemente isso não avança suficientemente. Ao contrário, sugiro que façamos o seguinte: coletemos nossos textos, descobramos toda a declaração que pudermos achar na Bíblia sobre um tema específico. E então, tendo-os reunido, tendo-os ordenado, procedamos a descobrir a doutrina que repousa no fundamento. Isso é o que nos interessa no momento. Aqui estão várias afirmações. Qual é a doutrina que estão propondo? O que elas nos expressam? Qual o elemento básico que é comum a todas essas afirmações? Essa é a nossa doutrina. À medida que fizermos isso, veremos que há certas regras que devem ser observadas muito cuidadosamente. Antes de tudo, atentemos para uma série de regras gerais. Eis a primeira. Qualquer doutrina na qual alegamos crer a partir da Bíblia deve ser sempre claramente encontrada na Bíblia. Deve ser facilmente demonstrada na Bíblia. Se não posso provar-lhes que a doutrina que defendo se encontra na Bíblia, ou que a Bíblia a comprova ou demonstra, então devo rejeitá-la. Permita-me apresentar-lhes algumas ilustrações do que afirmo. Vocês descobrirão, como já vimos, que as pessoas virão a vocês dizendo que creem na Bíblia. Então propõe-lhes suas doutrinas, e vocês perguntam: mas de onde veio essa doutrina? Ah, lhes dirão: certa vez alguém teve uma visão ou uma mensagem. Vocês estão acostumados a tais afirmações. Pois bem, o que pretendo enfatizar aqui é que devemos dizer que não estamos prontos para aceitar qualquer afirmação desse gênero. Não nos importamos com quem o diga, nem com as maravilhosas experiências que tal pessoa possa ter tido. É-nos completamente indiferente se tal afirmação não pode ser comprovada e estabelecida nas Escrituras e a partir delas. Contudo, espera um momento. Não estou apenas me referindo às seitas. Essa é a nossa réplica evangélica, por exemplo, aos católicos romanos. Vejam vocês, eles veem e lhes contam certas coisas, e vocês lhes dizem: mas não encontro tal coisa nas Escrituras. Naturalmente que não, dizem eles, mas temos nossa tradição, a revelação não se detém no final do cânon do Novo Testamento. A verdade tem sido recebida diretamente de Deus desde então. O apostolado e o discernimento apostólico têm continuado e, portanto, arguimos que a Igreja Católica Romana, sua tradição e seu ensinamento, são de igual autoridade e valor com as Escrituras. Outra vez respondemos com um firme e resoluto não. Não nos interessa que a autoridade um ensino possa reivindicar para si. Se o mesmo não pode ser comprovado pelas Escrituras, rejeitemo-lo. E afirmamos exatamente a mesma coisa, sem dúvida, quanto a qualquer reivindicação a favor de qualquer doutrina cuja origem venha da habilidade ou do entendimento humano. Tomem, por exemplo, a doutrina católico-romana da transubstanciação. Os católicos romanos ensinam que, como resultado da ação do sacerdote, o mesmo pão na mesa da ceia do Senhor se converte no corpo literal do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês replicam: ainda o vejo como pão. Então replicam eles: claro que sim. E então introduzem sua filosofia pela qual lhes dizem que há certa diferença entre a substância de uma coisa e os acidentes dela. O que querem dizer por acidentes são as propriedades, como cor e textura. E dizem que a substância foi mudada, porém os acidentes permanecem os mesmos. Um formidável bocado de filosofia.
mas não aceitamos nenhuma doutrina mesmo quando a explicação seja sutil e habilidosa, se porventura não a pudermos encontrar nas próprias Escrituras ou prová-la a partir das Escrituras. Deixe-me, porém, prosseguir para um segundo ponto. Nossa doutrina deve ser exclusivamente escriturística. Não só devemos rejeitar toda doutrina que evidentemente tem vindo de fora das Escrituras, mas não devemos nem mesmo aceitar uma doutrina que é em parte escriturística e em parte algo mais. Ela deve ser pura, escritura sem adulteração. Este é outro ponto muitíssimo importante devido à constante tendência da filosofia de tentar solenemente entrar pelos fundos. Então, o terceiro ponto que apresento dentro desta proposição consiste em que a doutrina deve ser inteligível e clara nas Escrituras. Posso apresentar-lhes um termo técnico? Estou tentando não fazer isso. No entanto, este é um grande termo, aquele que foi usado por nossos pais protestantes. Eles falaram da perspicuidade, da doutrina escriturística, pela qual queriam dizer que a genuína doutrina escriturística é sempre inteligível e clara. As próprias Escrituras a enfatizam por toda parte. Aliás, elas a pressupõem. Às vezes cometemos um grande erro quando começamos a estudar as Escrituras, ou seja, não paramos para nos lembrar do tipo de pessoas a quem elas foram escritas. Pouparia uma porção de suspeitas e uma porção de aborrecimentos se todos quantos elaboraram uma exposição das epístolas de Paulo se lembrassem, antes de começar a exposição, que as epístolas não foram escritas para estudantes, nem para professores de doutrina de Oxford e Cambridge, porém para escravos e para pessoas comuns e corriqueiras. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. 1 Coríntios 1, 26. Foi a tais pessoas que as epístolas aos Efésios e aos Colossenses, etc., foram escritas, e nos metemos em dificuldades quando ignoramos esse fato. Quando Paulo escreveu essas epístolas, ele tomou por certo que as pessoas a quem as escrevia as entenderiam. Elas não contavam com tais professores para lhes explicá-las. Não, ao contrário, ele as escreveu para aqueles a quem pudesse ensinar, e sabia que eles entenderiam. Isso é o que os pais queriam dizer por perspicuidade das Escrituras. Aliás, essa é a razão por que as pessoas receiam que eu expresso certa medida de impaciência para com pessoas que sempre baseiam a sua doutrina no significado de um termo grego ou hebraico. À luz do que já afirmamos, tal procedimento necessariamente seria errôneo. Devemos poder atingir o significado da doutrina a partir do conteúdo da passagem. Portanto, eu o colocaria dessa forma. Não necessitamos de nenhuma autoridade especial para orientar-nos nestas questões. O apóstolo João nos diz que não temos nenhuma necessidade de sermos instruídos nesse sentido por causa desta unção. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, 27. Por conseguinte, rejeitamos o parecer católico romano de que as pessoas comuns não se acham aptas para lerem suas Bíblias e que somente a Igreja pode legitimamente explicá-la. Ao contrário, afirmamos que estes manuscritos foram escritos por pessoas como nós e que os mesmos nos foram destinados para que nós e elas pudéssemos entendê-los. Da mesma forma, repudiamos terminantemente a ideia de haver alguma necessidade absoluta de determinada filosofia especial ou de algum conhecimento idiomático ou mesmo do conhecimento de certa outra língua, a fim de entendermos estes assuntos, contando que nos seja apresentada uma clara e acurada tradução. Portanto, digo reiteradamente que rejeitamos o ensino católico romano. Rejeitamos também muito da teologia dos últimos 100 anos, visto que ela tem sido, em grande parte, mesclada com teologia filosófica. E rejeitamos muitos tipos de teologias que estão muito em voga nestes tempos modernos, porque, antes que possamos entendê-las, temos que aprender os sentidos especiais atribuídos às palavras história,
tempo e mito. Temos de ser engenhosos e filosóficos e, por definição, isso seria errado. Podemos confiar no ensino patente, cremos na perspicuidade da doutrina escriturística. Essas, pois, são minhas regras gerais. E agora nos voltamos para as específicas, visto que já coletamos e reunimos nossos textos. O que fazer com eles? Ora, vocês descobrirão que há duas coisas primordiais a fazer. Às vezes é algo muito simples deduzir a doutrina das afirmações. Vocês apenas olham para as afirmações e logo dizem, isso inevitavelmente significa assim e assim. Isso é dedução. Vocês deduzem o significado. Mas há outro método que é chamado indução. Tomem como exemplo de indução a doutrina da Trindade. Vocês não encontrarão a doutrina da Trindade expressa, quer implícita, quer explicitamente, em lugar nenhum da Bíblia. No entanto, descobrirão que há referências a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. E tendo encontrado essas afirmações, vocês dizem, disso deduzo a doutrina da Trindade, que Deus é uma e três pessoas. Isso não é dedução, é indução. Estão construindo a doutrina a partir de certas declarações. Portanto, vocês chegam à sua doutrina através de dois processos, ou seja, a dedução e a indução. Deixe-me apresentar-lhes alguns pontos simples e práticos. Jamais devemos basear nossa doutrina em apenas uma afirmação na Bíblia, menos ainda em parte de uma afirmação. Há pessoas que se dão mal porque têm procedido assim, às vezes até mesmo contando com apenas metade de um versículo. Esquecem a outra metade, porque essa é a única que lhes convém. Esse procedimento nunca deve ser o nosso. E a outra regra é que nunca devemos chegar a qualquer conclusão procedente das Escrituras que nos leve a contradizer alguma coisa que se acha expressa nelas. Devemos ser obreiros que distinguem corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. Essa é uma exortação escriturística. E assim, se eu chego à doutrina e descubro que a mesma é contraditada por algo mais claramente expresso na Bíblia, então sei que minha doutrina deve estar errada. Acaso perceberam a importância de se fazer o que fiz na última preleção, a importância de estabelecer a doutrina da inspiração verbal, de afirmar que todo este livro é o livro de Deus? A Bíblia é uma grande mensagem. Ela forma sempre em todo homogêneo, de modo que um ponto nunca deva contradizer outro. É espantoso observar na história da igreja como algumas das principais heresias surgiram só porque homens preeminentes se esqueceram desta regra tão simples. Agora, porém, terei de tratar de uma questão final. Vocês indagam, à luz de tudo o que você disse, seria possível que cada cristão fosse capaz de concordar com todos os demais cristãos sobre cada doutrina bíblica? E acrescentam, nada é mais patente e claro do que o fato de haver diferenças entre os cristãos. O que você tem a dizer a respeito? Bem, eu desejo apenas fazer uma série de observações. Por que existem essas diferenças de opinião? A primeira razão é que as pessoas persistirão em cair nos diversos erros que já enumeramos. Apoiam-se em sua filosofia ou baseiam sua doutrina em um texto ou na metade de um texto, ou em algo semelhante. Se alguém procede assim, então haverá diferenças de opinião, visto que alguns de nós nos recusaremos a fazer tal coisa. E assim vocês se defrontarão com duas escolas de pensamento sem maiores investigações. Mas há ainda outra parte para tais diferenças. Sempre há, de nossa parte, aquela tendência de começar com uma teoria. E, uma vez iniciado, tentamos forçar as Escrituras a favorecerem nossa teoria. Já me reportei várias vezes ao ensino da Igreja Católica Romana. Esta é seguramente a essência dos erros católicos romanos. Tendo postulado uma dada igreja e uma dada ordem, tudo tem que ser forçado para adequar-se a esse esquema. Não fundamentam toda a sua doutrina na Bíblia. Alegam que algumas doutrinas lhe vieram de fora da Bíblia e que as mesmas estão em pé de igualdade com o que se acha na Bíblia. Todavia, tal fato não se aplica exclusivamente aos católicos romanos. É também aplicável a muitos protestantes.
Se vocês começarem com uma teoria específica sobre o livre-arbítrio ou algo semelhante, então lhes asseguro que se envolverão em dificuldades sobre certas doutrinas bíblicas. Devemos ser cuidadosos para não virmos a Bíblia com ideias preconcebidas, parcialidades e teorias filosóficas. Essa é uma causa muito prolífera de inquietação e controvérsia. Outra maneira pela qual as pessoas chegam a essas diferenças é que muito frequentemente elaboram suas teorias em detalhes sobre os quais não podemos ter certeza. Aliás, se vocês querem uma ilustração desse fato, deixe-me mencionar a palavra profecia. Talvez isso seja o maior perigo em relação a este assunto. Quando estudamos profecia, a nossa tendência é elaborar sobre detalhes certos dos quais ninguém pode estar absolutamente certo. Alguém diz, estou certo, e então cria-se a teoria. Entretanto, se não podemos demonstrar os pontos a partir da Bíblia, não temos nenhum direito de elaborar uma teoria. Outra causa de conflito consiste em que algumas pessoas persistem em tomar literalmente o que obviamente tem um sentido simbólico. Por exemplo, faz algum tempo eu viajava de trem. Após algum tempo achei-me envolvido numa conversação com um católico romano. Inevitavelmente, ele me levou para este assunto. Disse que, indubitavelmente, a Bíblia diz, isto é o meu corpo. Eu disse, mas Nosso Senhor estava lá nessa hora. Obviamente, ele não queria dizer que o pão fosse seu corpo real, quando estava falando do corpo. Isso só pode ser simbólico. Replicou ele. Ah, eis o problema dos protestantes. Vocês sempre dizem coisas como essa. No entanto, vocês precisam considerá-lo literalmente. Muito bem, disse eu. Se você diz isso, então eis minha resposta. Nosso Senhor disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Sim, disse o católico romano. Então lhe disse, sim. Mas então ele prosseguiu dizendo, este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Ele não fala do vinho no cálice. Disse, este cálice. Você está me dizendo que ele estava falando do cálice no sentido literal? E, naturalmente, ele teve que admitir que não poderia afirmar tal coisa. Então, disse eu, por que não seja honesto o bastante para admitir que tudo é simbólico? O cálice representa o vinho, e o vinho é a representação simbólica do sangue. Se uma vez tomamos como sendo literal o que é simbólico, com toda certeza teremos problemas. Deixe-me, porém, novamente lembrá-los que isto ocorre não somente com os católicos romanos. Porventura não conhecemos pessoas que fazem a mesma coisa com livros como o do Apocalipse, aos quais nos dizem que tudo ali é simbólico? E não tem havido a miúdo e tristes conflitos só porque haja quem tome os simbólicos e trate com eles literalmente? É exatamente o mesmo procedimento, portanto devemos tomar o mesmo cuidado em cada área. Nosso Senhor Jesus teve que dizer a alguns de seus próprios discípulos, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Foi preciso que lhes dissesse que, a não ser que comessem a carne do Filho do Homem e bebessem o seu sangue, não teriam vida em si mesmos. E eles disseram, como podemos fazer isso? Estavam materializando-o, literalizando-o. Então ele disse, minhas palavras são espírito, a carne para nada aproveita. Finalmente, claro, o que se deve evitar acima de qualquer outra coisa é o espírito partidário. A maior maldição do denominacionalismo consiste em começarmos com certas opiniões preconcebidas só porque fomos educados com elas e nossos pais creram nelas e dizemos que temos de defendê-las a todo custo. Essa é uma terrível maneira de aproximar-se da verdade de Deus. Por conseguinte, oremos para que sejamos libertos do espírito partidário e das opiniões preconcebidas, as quais são sempre a característica de tal espírito. Assim, pois, o meu próximo ponto é que há certos assuntos nas Escrituras sobre os quais não podemos falar em termos conclusivos. Há certas coisas sobre as quais homens e mulheres igualmente bons e idôneos não concordam e nem podem concordar. Quando chegamos a tais assuntos, certamente é nosso dever confessar que não sabemos. Não podemos prová-las e sentimos-nos felizes por esperar até que cheguemos à glória e tudo se faça patente e claro aos nossos olhos.
Agora vemos e entendemos em parte, como em espelho obscuradamente. 1 Coríntios 13, verso 12. Nosso conhecimento não é perfeito, não é final. Estejamos contentes com a revelação que nos é dada. Há, porém, certas doutrinas sobre as quais somos convictos e devemos ser absolutamente conclusivos, pois são as doutrinas essenciais à vereda da salvação. Não me refiro ao mecanismo da salvação. Ao se aproximarem disso, vocês encontram boas pessoas frequentemente se diferindo. Eu aceito isso. Estou disposto a dizer, eu creio nisso, e não estou disposto a crer naquilo. E outro diz, tudo bem, contando que ambos concordemos sobre o caminho da salvação. Quando chegarmos a essa doutrina, enfatizarei este ponto um pouco mais. Entretanto, não deve haver nenhuma discordância sobre a pessoa de Cristo, sobre o miraculoso e o sobrenatural, sobre a morte substitutiva na cruz e sobre a ressurreição literal e física. Não pode haver discordância aí, isso é conclusivo, isso é absoluto. Com referência a todos os demais assuntos, porém, onde não podemos ser conclusivos e absolutos, sejamos compreensivos, sejamos tolerantes, admitamos nossa incapacidade de provar e desfrutemos juntos da grande salvação da qual somos participantes, vislumbrando aquele dia quando as coisas ocultas se farão manifestas e conheceremos assim como somos conhecidos.